Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É um prazer mais uma vez, irmãos, estar aqui juntamente com os irmãos. O pastor Edmilson me chamou na quinta-feira, como eu sempre disse, é uma responsabilidade. Eu fico bem nervoso quando vou pregar a palavra de Deus, mas também é um grande e imenso prazer, irmãos, de pregar e de viver a santa palavra de Deus. Agora eu convido os amados irmãos para abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Atos, capítulo de número 9, versículo 1 ao 5. Atos 9, do 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Podeis assentar. Amados irmãos, aqui em Atos dos Apóstolos, e eu já posso dizer, se assim eu posso falar, em Atos da igreja, até porque não eram só os apóstolos que estavam aqui colocados neste livro, que Lucas, que é o escritor deste livro, fala que é um tratado, o segundo tratado, porque o primeiro era o próprio Evangelho segundo Lucas. Lucas não era apóstolo, mas ele estava sob a mentoria de Paulo, era um companheiro missionário, juntamente com Paulo, com o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias. E aqui ele escreve este segundo tratado, como ele fala, de pesquisas bem acuradas, como ele diz, apesar de não ser apóstolo, escreveu Lucas de maneira bem pesquisada, por pessoas tanto que viveram com os apóstolos, como viveram ali no período dos apóstolos. E ele, no seu evangelho, começa falando ali sobre Jesus. Deixe só conferir, irmãos. Lucas, capítulo de número 1. Ele já fala de Jesus, irmãos, no ventre. Ele faz uma pesquisa para a origem de tudo, como ele vai dizer aqui em Lucas 1,
visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunha oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, como se ele tivesse feito uma pesquisa histórica de quem viu e quem estava próximo, de quem viu e escreveu, falando ali de Jesus, já no ventre de Maria. Nós vemos João escrevendo já no seu evangelho, falando de Jesus na eternidade. Mateus vai escrever, fala de Jesus, faz uma genealogia de Abraão até Jesus. E João fala de Jesus eterno. Eles todos se completam, os evangelhos. Mas Lucas aqui, ele decide falar agora da igreja em ação. Os evangelhos falam de Jesus. Fala nascimento, morte, eternidade de Jesus, como João. Mas Lucas aqui agora ele vai falar de uma ação da igreja, atos da igreja. E aqui nós começamos, irmãos, falando deste homem, perseguidor da igreja, para nós vermos como o evangelho, como disse o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo de número 1, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, que era ele um judeu, e também do grego. O evangelho era tão poderoso que abarca toda nação, toda origem, todo povo, não importa se era judeu. Mas é interessante que ele fala os judeus eram para ter os oráculos de Deus, a palavra de Deus, eram eles para pregar a palavra de Deus, mas eles recusaram a palavra, mataram o Filho de Deus, mas aí Deus faz, irmãos, no seu plano eterno, um outro povo de todas as raças, tribos, línguas e nações. Louvado seja Deus. E aí constitui a igreja, que é Atos da igreja, é a igreja em ação. Irmãos, eu poderia até dizer que o apóstolo Paulo aqui, quando Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós falamos, e é verdade, que o Senhor Jesus se identifica tanto com a igreja, ele se identifica tanto com a gente, que quando a igreja é perseguida, Jesus se coloca na frente e diz, Saulo, por que me persegues? E Saulo estava perseguindo a igreja, mas eu posso dizer, irmãos, que o apóstolo Paulo estava com uma ira tão grande, e ele vai falar, ele próprio diz isso, nos seus relatos. O apóstolo Paulo, ele fala bastante em Atos, em Gálatas, de como ele era um perseguidor e se transformou num apóstolo. Louvado seja Deus. Parece algo impossível se Deus mostrar isso para nós. Parecia algo... Deus surpreendeu todo mundo. Deus surpreendeu até o próprio perseguidor da igreja, um perseguidor, um cruel perseguidor. Ele vai dizer aqui, nos relatos deles, eu era um cruel perseguidor, eu matava mesmo, eu consenti na morte do teu santo Estevão. Mas foi transformado.
pelo poder de Deus. E eu posso dizer que ele perseguiria até Jesus. Ele não viveu com Jesus, mas ele sabia que aquele povo que ele estava perseguindo tinha um Senhor. No coração dele ele sabia, ele não dizia. Louvado seja Deus. É interessante, irmãos, como o Senhor Jesus Cristo fala lá em João capítulo de número 3, para Nicodemos: o vento sopra para onde quer. Ninguém sabe para onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que nasce de novo. Louvado seja Deus. A pregação do Evangelho, amor, nós temos que persistir e pedir a Deus mais ainda. Tem que ser com poder, tem que ser com a vida consagrada a Deus, tem que ser com a vida de oração consagrada em santidade e pureza, para que Deus opere poderosamente. E aí nós vamos ver o poder do Evangelho. A gente não está vendo nada, mas está pregando o Evangelho. Quando olha uma pessoa se converte, é porque, irmãos, o Evangelho já está, o Espírito Santo já está operando no seu coração. Já está operando. Nós vemos poucas conversões? Vemos. De nós mesmos, a gente olha e vê quantas vidas, Senhor, nós levamos aos teus pés este ano, meu Deus. Ou quantas vezes nós, meu Pai, nos consagramos a Ti esse ano que já está se findando. Quantas orações nós dirigimos ao teu santo trono. Meu Deus, quantas lágrimas caiu dos meus olhos, meu Deus, diante de ti, Senhor. Mas aqui nós vemos um homem aspirando morte. Aspirando, ele dizia, ele estava aspirando, Paulo estava aspirando. E eu posso dizer, irmãos, que ele queria perseguir. Se Jesus estivesse ali, ele perseguiria até Jesus. Vamos ver aqui em Lucas 22, 3 ao 6. Lucas 22. O que diz a palavra? Do 3 ao 6. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Nós vamos ver, irmãos, que os principais sacerdotes eram aqueles que estavam planejando a morte do Senhor Jesus. Estavam planejando, e o apóstolo Paulo aqui, ele foi pegar cartas das autoridades, dos sacerdotes. Ele foi logo para as autoridades, para aqueles que odiavam a Jesus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou: se odiaram a mim, odiarão a vós também. Porque vocês dão testemunho de mim. Louvado seja Deus. Nós somos seguidores de Jesus. No século 21, neste mundo de trevas, afastado de Deus, com tanta perseguição, com tanta mentira, com a mentira se fazendo de verdade. Mas nós somos sal da terra e luz deste mundo. Nós temos, irmãos, que assumir a nossa posição como estes homens aqui fizeram. Como o que nós vamos ver relatado aqui é Atos dos Apóstolos, mas é Atos da igreja. Os atos da igreja não pararam, continuam. Os atos da igreja estão acontecendo. Cada culto campal, cada pregação da palavra, cada evangelismo é um ato da igreja. A igreja está em ação, o Espírito Santo está
na igreja. E eu posso dizer que o apóstolo Paulo perseguiria até Jesus, de tanto ódio que ele guardava no coração. Mas nós vemos, irmãos, que quando o Senhor Jesus Cristo já aparece para ele, e aquela luz, irmãos, ao meio-dia, como diz o texto, vai brilhar. Aquela luz brilha ao redor e ele cai por terra. Louvado seja Deus. Jesus derrubou, foi no chão. Não derrubou só a altivez e o rancor que ele estava, o ódio, mas derrubou ele no chão. E ele disse: quem és tu, Senhor? Ele já sabia, irmãos. Porque nós vemos, alguns textos aqui acrescenta, duro te é recalcitrar contra os agrilhões. Mas lá no versículo 22, no capítulo 22 e 26, ele vai falar que Jesus, como conhece, irmãos, o coração do homem, Jesus, duro é te recalcitrar contra os agrilhões. Os agrilhões era o evangelho que vinha batendo nele, e ele, para tirar aquilo da mente, ele queria acabar com a igreja, mas ele não conseguiu. Ele virou, foi igreja, ele se transformou, foi um dos maiores pregadores do evangelho que este mundo já viu. Louvado seja Deus. Poderia ter deixado Matias, os apóstolos já escolheram Matias como um dos 12, substituto de Judas, mas não, Jesus Cristo escolheu, foi um perseguidor da igreja. Se fosse questionar o Senhor Jesus, dizer: Senhor Jesus, deixa Matias, um homem tão piedoso, tão bom, mas Jesus Cristo escolheu, foi aquele que estava perseguindo, estava com a carta, irmão, nas mãos. Caiu, foi tudo. Louvado seja Deus. A carta já não tinha mais validade. Glória a Deus, ele não queria mais saber. Louvado seja Deus. Versículo 2, e lhe pediu cartas para as sinagogas. Agora eu vou entrar, se tiver alguém lá, eu prendo, eu mato. Mas as cartas à mão ali dele, quando ele caiu, que depois ele pôde ter olhado para aquelas cartas, ele jogou fora. Louvado seja Deus. Aí ele disse: agora vão ter que me perseguir também. Louvado seja Deus, porque ele foi salvo pelo poder de Deus. Nós podemos ver, irmãos, algumas ações da igreja, ali naquele período. A igreja avançava. Não tinha o apóstolo Paulo ainda como um grande missionário, um grande pregador aos gentios que ia desbravar o mundo, pregando o evangelho, curando enfermos, ressuscitando mortos. Vejamos, irmãos, em Atos 8, do 4 até o 8, diz assim: entre mentes, ou seja, nesse espaço de tempo, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Louvado seja Deus. A gente vê aqui Filipe, irmão. Filipe era um diácono e evangelista. A igreja foi dispersa na pregação de Estevão, na morte de Estevão. Estevão estava pregando, foi apedrejado. E a igreja foi dispersa. Filipe foi para Samaria. Louvado seja Deus. E aqui a gente vê todo o cumprimento da palavra de Deus, irmãos. Tudo como o Senhor Jesus Cristo falou: vocês serão minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e como em Samaria, e até os confins da terra.
Louvado seja Deus. Os samaritanos não se davam com o judeu, mas o evangelho chegou lá, irmãos. Agora vai ter que se dar com os judeus, não só com os judeus, vai ter que se dar com os outros povos, porque tudo vai ser um mesmo povo. Louvado seja Deus. As multidões atendiam, olhavam o que era que Filipe pregava. Filipe pregava com poder, irmãos. Com poder a palavra de Deus. Nós vemos, irmãos, que esses homens, eles tinham uma vida consagrada. Às vezes a gente pede para pregar o evangelho com poder, para ser mais frutífero na obra de Deus, para orar mais. Mas, irmãos, será que nós estamos verdadeiramente nos consagrando a Deus para que Deus opere poderosamente? Porque aqui era Deus operando. Não era eles que estavam decidindo, era Deus operando poderosamente. Era Deus direcionando a igreja. Perseguição começou e eles foram dispersos, mas ia pregando a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E chegou lá em Samaria, o reino de Deus chegou lá em Samaria. Louvado seja Deus. Interessante, irmãos, que Jesus lá em João, capítulo de número 4, junto ao poço de Jacó, encontra aquela mulher samaritana. Jesus parece que já estava avisando, Jesus já chegou lá, falou para aquela mulher samaritana, agora Felipe já chega em Samaria e já chega pregando o evangelho, muita gente prestando atenção em Felipe, ouvindo a pregação do evangelho, não só a pregação do evangelho, irmãos, mas tinha poder. Os demônios saíam gritando. A palavra de Deus diz, em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Louvado seja Deus. Deus pode fazer isso hoje? Pode, nós não temos dúvida. Há quem diga que foi para o passado, mas isso não nos convence, porque o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera agora. Louvado seja Deus. E o evangelho chegou ali em Samaria, e o apóstolo Paulo perseguindo a igreja. Versículo de número 1 do capítulo 8 diz, e Saulo consentia na sua morte, consentia na morte de Estevão, ele estava consentindo ela aprovando, bora, mata, pode matar, eu aprovo também. Diz que ele segurou a roupa daqueles que iam apedrejar Estevão, era como se os que iam apedrejar Estevão tivessem com alguma espécie de capa, que impedia deles lançar a pedra. Aí o apóstolo Paulo, me dá aí essas capas aí, que eu vou segurar para que vocês consigam lançar as pedras nele e matar logo. Mas como Deus é misericordioso, irmão. Como Deus é misericordioso. Estevão vendo os céus abertos, e Deus e Jesus em pé à direita da majestade nas alturas. Parece que Estevão já não estava mais nem aqui, porque a gente não consegue ver nem a galáxia, e Estevão viu, foi Jesus lá em pé, já esperando ele. Louvado seja Deus. E é interessante, irmãos, Estevão, o rosto brilhando como de um anjo, e o apóstolo Paulo com o rosto irado como um de um demônio. Mas Deus é muito misericordioso. Enquanto Saulo de Tarso perseguia a igreja de um lado, Felipe chegou em Samaria e pregou o evangelho, era perseguição de um lado e Felipe pregando do outro, era perseguição de um lado e ele pregando do outro. Louvado seja Deus. Até um mágico, irmãos, aparece na história, Simão, e acompanha Felipe vendo os sinais, ele acompanhou de perto, estava fazendo o que era certo, ele estava de perto acompanhando, somente a motivação que era errada, ele estava acompanhando para ver o que era que Felipe fazia, porque ele era mágico, ele achava que aquilo ali era mágica, mas não era mágica não, era o poder de Deus, e ele foi até batizado.
disse que ia aceitar Jesus e foi até batizado para ficar mais perto do movimento. Estavam batizando, ele disse, eu vou me batizar também para ficar aqui perto deles, porque senão eles vão me excluir. Mas o batismo dele, irmãos, não valeu, ele estava seguindo Felipe ali, era só por segundas intenções, ele queria só ver o que é que ele está fazendo, como é que ele faz essa mágica aí. Ele expulsa um demônio, ele põe a mão nos enfermos, os enfermos são curados, ele bota a mão no cego, o cego vê, o aleijado está ali, ele diz, levanta e anda, o aleijado levanta, aceita Jesus Cristo, e ele ali perto. Louvado seja Deus. Aí em Atos ainda, capítulo de número 8, Pedro e João vão para Samaria. Diz o que? O evangelho chegou lá em Samaria, mas os samaritanos, ele deveria ter pensado, os samaritanos não se dão bem com a gente, mas o evangelho chegou lá, foram batizados, foram. E ele vai dizer aqui o evangelho, o Atos 8, capítulo 8 ainda, versículo 14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em o nome de Jesus. Os apóstolos, é engraçado, interessante, que era acelerada a obra de Deus. Era para ser acelerado hoje. Talvez esteja lento por nossa causa, por falta de busca, por mais atenção às coisas terrenas do que às coisas de Deus, por falta de expectativa, porque nós temos que ter expectativa. Nós temos que ter expectativa de que Deus vai fazer grandes coisas. Porque se nós nos acostumarmos, não, quando eu chegar lá vai ser mais uma pregação, vai ser do mesmo jeito, pronto, eu cumpri, meu papel passou, terminou, agora eu vou para casa. Se nós não tivermos expectativa, realmente fica difícil acontecer alguma coisa. Mas se nós tivermos, Deus vai operar. Deus vai operar poderosamente, pode fazer muito mais. A palavra de Deus diz, é infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus. Deus pode fazer muito mais. Deus pode fazer você na expectativa, você passar na rua e uma pessoa, ei, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É Deus operando. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. É a igreja do princípio, é Atos da igreja. E aí, irmãos, diz aqui, e eles, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus, ou seja, o nome de Jesus aqui era eles indo batizados, confessando o nome de Jesus. Vejamos como, irmãos, os apóstolos, Felipe estava falando de Jesus, Pedro e João estavam falando de Jesus. Vocês foram batizados em quê? Em nome de Jesus. Por quê? Porque Felipe tinha ido lá e falou que eles aceitassem a Cristo e fossem batizados, como disse o Senhor Jesus. E o batismo era confessando o nome de Jesus. Eles iam dizendo, Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador, e eu entrego a minha vida a Ele. E aí eles vão e impõem as mãos e eles são batizados no Espírito Santo, uma obra acelerada, uma obra muito rápida, é uma obra, é conversão, é batismo nas águas, é batismo no Espírito Santo e pregação, tudo na mesma semana, tudo um pertinho do outro. Louvado seja Deus. E em Atos, irmãos, 8... ainda Atos 8, que é o capítulo que está antecedendo a pregação, a conversão de Paulo, nós vemos Felipe,
de novo. Filipe estava em um determinado lugar e diz o versículo 26, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías, que era Isaías capítulo número 53. E interessante, irmãos, que Filipe estava em Samaria pregando, era multidão, muita gente prestando atenção à pregação de Filipe, muita gente se convertendo, muita gente sendo curada, e depois Filipe estava sozinho, numa estrada deserta. Estava num lugar cheio de pessoas, e depois estava num caminho deserto, ele sozinho, vai para uma estrada que está deserta, e Filipe chegou e ficou lá. Como diz o texto, diz assim, este, que é o caminho, se achava deserto. Como Deus, irmãos, direciona a obra, manda gente para lá, para cá, basta nós estarmos com a vida consagrada a Deus. Deus coloca você no canto certo, na hora certa e com a palavra certa de Deus. Louvado seja Deus. Ele estava lá sozinho, numa multidão, depois estava só, aí ia passando um homem, lendo o livro do profeta Isaías, aí pergunta, e aí, como... Aí o Espírito Santo de Deus diz, vai e se aproxima daquela carruagem. Se Deus não tivesse falado, irmãos, Felipe ia ver só a carruagem passando. Iam perguntar depois, tu, naquela estrada deserta, o que foi que tu viu? Uma carruagem que passou com um homem. Mas o Espírito Santo de Deus, diz aqui o texto, diz, corre e aproxima-te deste carro. Desta carruagem, ele vai e se aproxima. Aí quando ele olha um homem lendo, e ele escutou, o homem estava lendo em voz alta. O que é isso? De quem? Aí ele convida, sobe aqui. E Felipe sobe. E aí ele pergunta, esse texto aqui está falando de quem? Está falando dele, o profeta, ou está falando de outro? De quem que o profeta está falando? Como é que eu posso saber se ninguém me explicar? Louvado seja Deus. Deus, e eu posso até dizer, irmãos, que esse homem estava sedento pela palavra de Deus. Ele estava lendo, ele estava com sede, ele estava querendo saber, e fala de quem isso aqui, fala de quem? Esse texto aqui de Isaías profeta, ele está falando de quem? Ele está falando dele ou está falando de outro? Aí Deus usa Felipe, porque Felipe estava com a vida consagrada a Deus e manda ele lá. Agora Felipe vai explicar. O texto está falando de Jesus Cristo e a palavra de Deus diz assim, versículo 34. Então o eunuco disse a Felipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou fala de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Como Deus é maravilhoso. Aquele homem ia passando numa carruagem, num lugar deserto, e Felipe estava também no lugar deserto, deu certo. Aquele homem queria ouvir e saber sobre Jesus Cristo. Ele estava com sede, mas ele não sabia de quem falar, mas ele queria servir a Deus. E Felipe chega lá e fala de Jesus Cristo. Diz que começando daquela escritura, Felipe manejava bem a palavra da verdade. Apesar dos evangelhos não estava escrito. O livro de Atos não estava escrito, mas estava em plena ação. Não estava escrito, mas estava já em ação, irmãos, para ser escrito.
E aqui Felipe vai e fala de Jesus. Começa das Escrituras e anuncia Jesus. E depois, logo em seguida, irmãos, o eunuco pergunta: o que é que me impede de ser batizado? Então Felipe falou do batismo para ele. Felipe falou de Jesus, falou que tinha que se batizar em nome de Jesus. E aí o eunuco já disse: então o que é que me impede de ser batizado? E Felipe disse: nada, se tu crê de todo o teu coração. O homem disse, talvez disse: é isso mesmo, eu creio de todo o meu coração. Versículo 37, Felipe respondeu: é lícito de crer de todo o teu coração. E respondeu, ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí ele é batizado. Louvado seja Deus. Já na mesma hora, irmãos, aceitou Jesus, desceu da carruagem para dentro d'água. Louvado seja Deus. Tamanha era a convicção. Mais interessante, irmãos, que no versículo 25 do capítulo 8, diz assim: eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Aqui era Pedro e João. Quando eles voltaram, irmãos, que eles chegaram lá em Samaria, vocês aceitaram Cristo Jesus, foram batizados no batismo, confessando o nome de Jesus, então vocês vão ser agora cheios do Espírito Santo. E foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro e João já saíram de lá, irmãos, e foram evangelizando muitas aldeias dos samaritanos. Eles não perdiam tempo, ele não queria nem saber se era samaritano. Ele queria saber era de pregar a palavra de Deus e ver vidas se convertendo. Louvado seja Deus. Tinha que cair todas as barreiras, não ia mais dizer: os samaritanos não se dão com judeu, pois agora vai se converter a Cristo Jesus, a soberba vai cair, a muralha vai cair a soberba do coração, e vai agora ser um mesmo povo. Louvado seja Deus. E Felipe, irmãos, depois que ele pregou o evangelho para o eunuco, e ele foi batizado, diz que ele foi tirado de um canto para outro. Ele logo se achou no outro canto. A obra de Deus era tão acelerada que, como o lugar que ele estava ali era deserto, ele não ia perder tempo nem caminhando. Deus tirou ele daqui, já jogou logo, colocou no outro canto. Aí diz aqui, versículo 40 do capítulo 8: mas Felipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Louvado seja Deus. Era como se fosse na costa do mar Mediterrâneo, irmãos. Ele ia passando por todas as cidades evangelizando. Louvado seja Deus. Nós temos que ser assim. Não que tem os momentos certos, mas esse tem que ser o nosso desejo. Ele passou por todas as cidades, diz aqui, até chegar a Cesareia, e ali ele evangelizava, pregava o evangelho, falava de Jesus. Imagina se ele fosse dar os relatos só dessa percorrida dele, desse lugar de Azoto até ele chegar a Cesareia, que, se eu não estou enganado, era a sua residência. Ele estava indo para casa, mas ele disse: agora eu vou evangelizando é todo mundo. O poder de Deus estava tão grande na vida dele, que ele foi falando de Jesus. É só o poder de Deus mesmo, irmãos, porque de nós mesmos nós não conseguimos. Nós precisamos somente estar consagrados a Deus, porque se Deus usar, irmão, você vai falar de Jesus, é dentro do ônibus, é no meio da rua, é para um drogado, é para uma prostituta, vai falar para reis e príncipes. Louvado seja Deus.
E o próprio apóstolo Paulo, irmãos, fala, vamos ler, já o tempo já está um pouco avançado, irmãos, mas vamos ler Atos, só relato do próprio Paulo, do próprio apóstolo falando de sua vida. Atos 22, do 4 ao 5, diz assim: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados, ou seja, amarrados, até Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. Ele queria era punir, ele queria pegar, levar e punir os irmãos, matar, só porque falavam no nome de Jesus, só porque anunciavam ao Cristo Jesus. Versículo 19 e 20. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava quem cria em ti. Louvado seja Deus. Ele mesmo está dizendo: Senhor, olha o que eu fazia. Eu batia, eu açoitava. Quando ele dizia, eu creio em Jesus, eu batia neles, eu os açoitava, Senhor. Por isso, irmãos, que a misericórdia de Deus é grande demais. Deus vai salvar o polido, aquele que parece que está na sociedade, que é bem culto, está ali, mas por dentro é um sepulcro caiado, como aquele que está na sarjeta. Jesus, ele salva, ele transforma. Louvado seja Deus. Nós às vezes nem pensamos como é que esse homem vai sair daí. Vai sair. Nós vemos na nossa própria denominação, irmãos, quantos saíram das drogas, quantos saíram da sarjeta, quantos passaram vidas, juventude nas drogas, fumando drogas, se prostituindo, até um dia que o evangelho chegou, irmãos, e a pessoa aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agora Jesus vai transformar ele, agora Jesus vai transformar a vida dele, e muito mais, vai fazer dele um grande pregador do evangelho, porque foi Jesus que salvou, é ele. Nós temos o dever de pregar, ensinar, ajudar a prosseguir, mas é Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Louvado seja Deus. No interior, nesse período de chuva, vão plantar o milho. Um plantou o milho está lá, o outro vai aguar, mas quem vai dar o crescimento àquele pé de milho é Deus, não é o homem. É Deus que dá o crescimento. Aí a gente vê o irmão pregando o evangelho, estava nas drogas, está pregando o evangelho agora, porque foi Deus, é o poder de Deus que está operando na vida dele. E agora, para finalizar, irmãos, nós vamos ver este homem convertido. Filipenses 3. Vamos ver Saulo de Tarso, o ex-perseguidor da igreja, agora um servo de Deus, transformado pelo poder de Deus. Louvado seja Deus, isso é maravilhoso. Por isso que Deus usou Filipe a escrever Atos dos Apóstolos. Filipe escreveu o Evangelho, falou de Jesus ali já no ventre de Maria. Ele começa o seu Evangelho falando de Jesus, que Isabel era estéril, Maria estava grávida. Quando Isabel encosta ali perto de Maria, o ventre dela começa a saltar.
A criança já estava lá dentro, sentindo a presença da outra criança, que era Jesus Cristo. E aí ele disse, agora eu vou escrever os atos da igreja. Louvado seja Deus, Deus usou ele. Filipenses 3, que o mundo saiba que o nosso Deus está operando, irmãos. O mundo está pensando que Deus está de braço cruzado, perseguindo. Pode vir uma perseguição contra a igreja. Pode vir, podem estar planejando, mas o Senhor da igreja é Jesus. O apóstolo Saulo, quando caiu, ele disse, quem és tu, Senhor? Louvado seja Deus, ele viu Estevão lá. E aí ele lutava, mas chegou o momento certo, louvado seja Deus, em que ele seria transformado num servo do Deus vivo. Versículo de número 4, Filipenses 3, 4 diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas essas coisas e as considero como nada para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Louvado seja Deus. Aquele perseguidor, irmãos, jamais poderia dizer essas palavras se Jesus não tivesse aparecido ali. Ele tinha sido colocado apenas como um perseguidor, mas agora, irmãos, ele foi colocado como um perseguidor e como um perseguido, um grande apóstolo, um grande pregador da palavra de Deus. Para a glória, louvor e honra do santo nome do nosso Deus. Aqui eu agradeço a riquíssima oportunidade. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.